Muito bem, pessoas, estamos de volta em mais um Notas Pretas Podcast. Eu sou o Caleb Teixeira e tenho aqui comigo hoje o nosso novo apresentador que estará sendo batizado, mas ainda não está aparecendo o vídeo. Fala aí, senhor Almeida, Kevin. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão aí do outro lado? Tudo certo? Tô aqui sendo integrado ao podcast a partir Por de livre e hoje. espontânea pressão. Por livre, exatamente. Com problemas de setup, é por isso que vocês não estão vendo a minha linda cara no momento, mas Meu isso será Deus. resolvido. E hoje nós temos o prazer incomensurável de receber esse cara aqui, Inenarrável. inenarrável, de É bom? receber esse cara que na internet é mais famoso do que a famosa garopa, né? Esse camarada que ele é mais conhecido pelos deficientes visuais do que os próprios deficientes visuais. Hoje nós temos o prazer de receber Guilherme Barreto, esse cara que às vezes, dependendo de como você pegue ele de humor, ele vai estar mais sério. Hoje foi a primeira vez que eu vi ele rindo. Não sei se eu que sou muito palhaço a ele que está bem à vontade. Mas Guilherme Barreto, como é que você está? Oi, gente, Guilherme por aqui. Primeiro, eu queria agradecer aí ao Caleb, né, por essa oportunidade de estar participando aqui. E é uma honra poder estar aqui, dividir, contar um pouquinho aqui da minha história. Vamos lá, vamos ver se vale a Legal. pena, né? Olha, geralmente podcast que dura mais de 50 minutos está valendo a pena, então tá Vamos ver, tranquilo. vamos ver. Pessoas, lembrando para vocês do de sempre, né? Comentem, se inscrevam, deixem o like, Compartilha. compartilha também, né? Nas suas redes, eu tô com o português um pouco Compartilha aí nas suas redes sociais, WhatsApp, Twitter, Instagram, exato. tudo mais que você quiser. Isso daí. E quem quiser apoiar o nosso podcast, mais informações na descrição. Tem o canal do Kevin também, que eu vou estar fixando na descrição e no comentário. Tem três Ah, dias que eu mandei o link pra ele, até agora não vira. exato. Não, sempre me esqueço. Eu tenho que pegar para fazer. Se eu falasse, depois eu faço, A fica igual o preguiça fala Chapolin, mais né? alto. Tipo assim, eu vou, eu vou, eu nunca vou. E hoje também nós estamos recebendo o Guilherme Barreto, depois ele vai deixar aí os canais, as mídias dele, a gente vai estar fixando também o canal do YouTube, a qual ele gerencia, que depois a gente vai estar falando na descrição e no comentário fixado. Fazendo aqui uma descrição bem rápida de como eu sou, até para não assustar os telespectadores. Eu sou um cara Pra fazer isso moreno, tinha que desativar teu vídeo. eu Desculpa. sou um cara moreno, alto, tenho aproximadamente 1,80 m, cabelos pretos, penteados para trás, tô de barba, óculos escuros, sou moreno e hoje tô com a camiseta que eu acho que é vermelha. Eu tenho quase certeza que é vermelha. E estou sentado. Almeida, você quer dar para nós a tristeza de se descrever? Eu vou dar a vocês a honra de ouvir a minha descrição, por mais que eu não esteja aparecendo. Ok. Porque, como eu falei, estou com problemas de setup que em breve serão corrigidos e vocês poderão me apreciar. Mas enfim, eu tenho por volta de 1,73 m, também sou moreno. No momento eu estou cabeludo e com barba. Exato. E tô sentado Parecendo aqui uma com um Pocahontas. headset gigante nos ouvidos e com uma Legal. camiseta polo azul. Exatamente. Guilherme, você quer nos dar a honra de se descrever? Eu vou ajudar, então, né, a assustar a galera. É, vamos Eu lá. também sou moreno, com cabelo curto, bem baixinho. Não posso dizer que os cabelos são tão pretos assim, por conta já da minha tenra idade, né? Então, estou vestido com uma camiseta também cinza clara Legal. e aproximadamente 1 metro. Já tive 1,78 m, né? Mas diante do Uhum. tempo, o castigo do tempo aí, né? Eu caí já Ah, para 1,74 m. mas, pô, você não é tão velho assim, pô. Eu dou no Aí, máximo pra você uns 40, vai. A voz realmente não passa a impressão de. ganhei na Mega Sena hoje, né? Não, eu estou com 57 atualmente. Caramba, Não, cara. isso é mentira, não é 47, possível isso. muito bem vivido, hein? É isso aí, obrigado aí pela bondade. Cara, que isso? Não, tá louco. 57? Quero eu chegar Não, com eu 57 anos e viver jamais essa voz imaginaria aí. que você tem essa idade.
Por causa que geralmente quando eu escuto você lá no Hiperacessível, dá a impressão de que você, sei lá, eu chutei 40, mas eu imaginaria que você tinha, sei lá, 35 pela voz. Tanto é Eu que a voz ouvindo tua engana, né? voz aqui, eu tô ouvindo a tua voz aqui distorcida pelo aplicativo e tudo mais. E no máximo, assim, no máximo, puxando muito, forçando a amizade 35. Sim. Mas é bondade de você, isso é bondade. Isso Não, que é mas bom. parabéns, cara, parabéns. 57 anos, mas é isso daí. Valeu, E Guilherme, obrigado. conta pra gente um pouquinho sobre você. A gente estava comentando aqui em off antes de começar, que você já veio aí não nasceu com deficiência, né, para começar. Eu gostaria que você contasse aí quem é o Guilherme, se apresente, né? A gente já descobriu e ficamos impressionados que você tem 57 anos, de onde você é, enfim, não Eu precisa ainda dar o acho que tem um endereço e o equívoco aí. CEP. Mas fala pra gente quem é o Guilherme, Guilherme Barreto, essa figura tão famosa. Então, é isso. Eu, né, como eu falei, Guilherme Barreto, né, então, 57 anos aí, e eu sou daqui de São Paulo, né, moro aqui na Zona Sul, e Aham. eu tive a visão sempre normal, até os 27 anos, né, aparentemente era normal, nunca tive nenhum, a não ser miopia, astigmatismo, que é o normal, né, de Uhum. sempre. Sim. E aos 27 anos foi que eu fui fazer um exame de fundo de olho, aí foi diagnosticado com retinose pigmentar. No primeiro momento, eu achei que não sabia o que era, não fazia a menor ideia do que era aquilo, né? Porque eu ainda enxergava muito bem, né? Eu tinha Uhum. só miopia e astigmatismo. E aí, depois desse exame, o médico me chamou e falou assim, olha, direto e reto, sem alisar, falou, "Ó, você vai ficar cego." Nem Assim, chamou para um café, pô. ele falou, "Ó, você vai perder a sua Nossa, visão." na lata. Na lata, assim, você tem uma doença que a gente não sabe de onde vem ainda, não sabe se é hereditária ou não, né? Uhum. Mas você vai ficar cego. Falei, Ah. mas eu olhei para a cara dele e ri, né? Falei, tá, peguei aquilo e fui embora para casa, meio Aham. atordoado. E durante um tempo ainda continuei acreditando que não fosse acontecer nada, né? Sim. Mas depois de alguns anos eu comecei a perceber algumas mudanças, né? E aí eu fui percebendo que realmente a visão noturna começou a piorar muito, né? Aí Uhum. eu fui atrás de outros médicos para saber exatamente o que era, entender o processo e realmente ver a confirmação. E todos disseram a mesma coisa. Falou, se não perder a visão totalmente, você vai perder uns 95% de visão. Sim. Ou seja, vai ficar perto, né? Então, realmente foi um baque, né? Uhum. Eu fiquei uns 2 anos sem. Eu estava com a intenção de fazer faculdade nessa época e tal. Aí eu parei Sim. tudo na vida e falei, vou começar a fazer alguma coisa. Vai que daqui um ano eu perco a visão, daqui 2 anos eu perco a visão. Enfim, Sim. passaram-se 2 anos e não aconteceu. Eu percebi que a minha visão foi piorando, né? E graças a Deus essa perda foi sendo muito gradual, né? Sim. E eu continuei. Aí eu fui fazer faculdade, fui estudar, eu vi que eu tinha duas opções. Foi nessa época mesmo que eu decidi, assim, entre ser músico ou fazer alguma outra coisa que pudesse me dar uma garantia financeira melhor no futuro, né? Sim. E eu comecei a perceber que ser músico não ia dar muito para mim, porque Ser músico eu eu tenho não um trabalho, né? meio complicado, viu, meu? Então eu Ah. falei, não, Ah. não dá para mim. Aí que eu fui fazer faculdade, fui estudar, entrei na faculdade de computação, fui fazer ciência da computação, e Uhum. aí a carreira mesmo, uma carreira profissional que me desse um mínimo de sustentabilidade no futuro, né? Sim. E foi aí que eu decidi abandonar a música, né? E Uhum. seguir nessa. Eu fui trabalhando em empresa e tal, até Uhum. que chegou em 2010 que realmente não dava mais para mim, né? Eu estava com Sim. projetos aí para o exterior, né? Fazer treinamento no exterior pela Uhum. própria empresa que eu trabalhava. E só que a minha Sim. visão começou a piorar muito, né? Piorar demais. Aí chegou um momento em 2010 que eu já não conseguia mais ir para o trabalho sozinho. Me Nossa. colocando na frente do computador, eu trabalhava, conseguia fazer todas as minhas atividades. Sim, Mas até até pelas chegar lá, próprias ferramentas do sistema operacional, né? Lupa, contraste. Ou sim, você mas não na usava época alguma coisa assim? eu não usava nada disso. Eu conseguia ainda enxergar, porque virou uma visão tubular, né?
Eu não Uhum. percebia muito o que estava no meu periférico, mas a visão Ah, central sim. um pouco, ficava um tubo, né? Uma visão bem tubular, assim. Então, eu conseguia enxergar partes da tela e eu comecei a usar alguns recursos, lupa, régua com aumento, Uhum. né? Mas nessa época, em 2010, ainda não tinha tanto recurso assim. Era tudo, vinha tudo de fora, era muito difícil de encontrar. Sim. E eu conversei com a minha médica, ela falou: "Não, Guilherme, se está nesse estado, é melhor a gente te afastar, né? Porque do jeito que está, não dá para você ficar. É muito tenso, Uhum. né?" Sim. Aí eu acabei me afastando e entrei com um processo de aposentadoria. E depois de 2 anos saiu, teve que ser judicial, mas saiu, graças a Sim. Deus. Ah, graças a Deus, pelo menos isso, né? Então, aí eu acabei levando uma vida mais tranquila e novamente a música voltou a me dar uns trancos, né? Voltei a esbarrar de novo. Mas Ah, tem muita coisa. Uma música sempre teve muito presente na minha vida, né? sim. E ela, de uma certa forma, me deu uma certa sustentação, né? Me deu um Uhum. pilar aí para seguir. E foi muito bom. Graças a Deus, a música para mim Sim. é tudo. Apesar de eu não tocar nada, Não, para, pô. Você toca bem, você toca bem. Eu já ouvi você imagina, tocando e cantando, você toca bem. Para com isso. imagina. Mas, então, é recente a perda da visão. Você perdeu de quê? De 12 anos para cá? Isso, 12 anos, foi em Isso 2010. é, isso é relativamente pouco tempo, né? Eu imaginaria bastante tempo, tipo assim, uns 20 anos para cá, beleza, mas nesse interim, né, o Almeida, que é o cara da tecnologia, me diga, a gente teve um boom aí de tecnologia, né, de evolução, Absurdo, absurdo. absurdo. Você nunca pensou, sei lá, em... Óbvio, né, hoje você já é aposentado, enfim, não tem mais essa necessidade, mas você não pensou em voltar a mexer com esse tipo de coisa que você fazia antes, da área da tecnologia? Então, porque, é assim, o que acontece? A minha formação é em ciência da computação, tá? Uhum, Uhum. Eu atuei um tempo como analista de sistemas e depois, dentro da própria organização, eu comecei a atuar na área de negócios, né? sim. E na parte de gestão de relatórios e informações gerenciais. Tá? Na Uhum, verdade, era exatamente isso que eu fazia. Eu trabalhava na área de PI, tá? Então, eu trabalhava com muita informação. Cara. Trabalhava com o sistema SAP, né? Para você ter uma ideia, na época que eu comecei a trabalhar com SAP, uma planilha Excel, você tinha 64 mil linhas, uau. né? Eu não dava conta dos relatórios que eu precisava de gerar para a presidência da empresa, eu não dava conta. Eu tinha que fazer uma análise de toda essa informação e Uau. transformar isso em um relatório de 20 linhas, um relatório para Nossa. tomada de decisão, entendeu? E depois, o que aconteceu? O Excel dobrou, foi para 128 mil linhas. Eu estava chegando lá uma quantidade aí de 80 mil linhas de informação para fazer análise de um relatório, né? Caramba, E eu cara. dependo muito da visão, porque eu tinha que fazer um monte de filtro e eu cheguei à conclusão depois de algum momento, de um tempo, Uhum. que eu passei uma informação errada, né? E eu fui depois analisar direitinho e foi por conta da visão. Eu deixei escapar uma ponta ali Uhum. É, que gerou o erro. que parece aqui, desculpa te interromper, o que parece aqui é que tu não deu muita sorte nesse âmbito, porque tu pegou bem na época que o boom que veio acontecer depois que nos gerou tantas melhorias de acessibilidade, quanto nos próprios leitores de tela, quanto nos aplicativos, tu pegou um pouco antes dessa época, tu perdeu tua visão um pouco antes Exatamente. dela. Hoje em dia, Exatamente. eu tenho quase certeza de que com as melhorias que aconteceram tanto no Excel em si, quanto em produtos como o NVDA, como o JAWS, eles te possibilitariam ter todo o processo Fazer isso relativamente normal. tranquilamente. Uhum. Hoje já seria mais possível. Só que hoje a gente tem aquela questão, né? A gente tem no mercado muita gente hoje. Tem uma Ah, garotada que está dando um banho. Eu digo na gente porque eu tenho quase 60, né? Sim. Então ficaria meio complicado eu entrar nessa disputa de mercado hoje, né? sim, sim. Até 10 anos atrás, pô, quando eu estava há 10 anos atrás, que ainda estava na ativa, a garotada que eu falo garotada, né? Porque era Sim. gente com 25 anos, né? Tinha diretores com 30 anos, eu já estava com 45, né? Sim. Sim. Então,
ficava meio desleal a luta, né? A disputa, né? Tá. E eu acabei, Sim. quer saber de uma coisa? Eu acho que eu já fiz bastante coisa, né? Uhum. E eu acho que agora eu vou aposentar a chuteira e aí eu fui morar pro interior. Eu larguei tudo, fui Sim, morar pro sim. E também, querendo ou não, curtir a família, né? Não sei se você tem filhos ou netos ou alguma coisa do tipo, mas, poxa, curtir a esposa, e sim, porque, a ideia é essa, né? uhum. Porque querendo ou A não, ideia quando você faz um trabalho tipo esse que você fazia, ou você, eu, por exemplo, a minha rotina aqui, ela é um pouco diferente da que você tinha, mas eu mexo com produção musical, então tem vezes que, pô, cara, eu trabalho o dia inteiro, eu chego de noite, eu quero dormir. Porque a sua sim, cabeça, você vai acumulando tanta informação durante o dia, por mais que você não está se movimentando de um lado para o outro, mas o cansaço mental, ele te bate de uma forma que chega no final do dia, o seu corpo está descansado, mas sua mente está falando assim, dorme, 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 dorme. Não sei sim. se com o Almeida também é assim, com você também era assim. É que isso é uma questão até bastante difícil de conversar e seria interessante ter um debate sobre isso, mas Uhum, não é esse o caso, porque uma coisa que eu observo é que essas gestões de trabalho, de horários, elas estão ficando cada vez mais desumanas. Você trabalha 8 10 12 horas por dia e depois tu tem que virar com o resto de 12 horas para comer, dormir e existir, porque não sobra tempo. literalmente. Sim. Não, exatamente. Quando a gente atua nessa área de tecnologia, por exemplo, antigamente a gente tinha o pager, né? Uhum. Eles te encontravam em algum lugar. Hoje em dia está pior, né? Hoje em dia você tem um smartphone que te deixa conectado o tempo inteiro. Mais Então, você tóxico ainda. Ah, tem problema. Então, assim, nesse sentido, no sentido humano da coisa, piorou bastante, né? sim. Por isso que no final de semana a gente tem que sair para ir pescar, a gente tem que sair para Porra, tocar, a gente Tem que fazer desligar umas o coisas. Wi-Fi do celular, porque senão eles te encontram em algum lugar, no Instagram, no sim. WhatsApp, em algum lugar eles vão Não, te na achar. verdade é perigoso os camaradas pedir pro Google te encontrar. É Complicado, cara. complicado. Ah, Não é verdade. e a transição para você, como é que foi, Guilherme? Tipo assim, pode chamar de você, né? Não precisa chamar de senhor, não. Imagina, pelo amor de Deus, Beleza. depois que você falou que eu tenho 40, eu tenho 40, eu gostei, né? E como é que foi a transição para você, assim? Pô, você enxergava até então, você já tinha tido contato com o mundo dos deficientes visuais, tecnologia assistiva? Não. O que aconteceu foi o seguinte: enquanto eu ainda enxergava, né, eu conseguia me locomover bem, conseguia trabalhar bem, eu não me dei muito conta desse mundo, né? Eu Uhum, fiquei meio distante, né? Até porque era um negócio que ainda não estava aceitando bem, né? Ainda fiquei bem distante. sim, Mas quando chegou no começo de 2010, que começou a apertar, eu fui procurar algumas instituições, né? A Dorina Novil, a Laramara, que é aqui em São sim, Paulo, né? sim. E só que é aquela história, né? Tem muita gente precisando de atendimento. E quando eu cheguei Exato. nessas instituições, eu trabalhando, né? E ainda tinha alguma condição e tinha gente que não enxergava nada. Havia uma fila para conseguir frequentar esses cursos, e tal, porque tem toda uma realocação, né? A Tem uma gente precisa burocracia imensa. uma burocracia. Você não pode simplesmente chegar lá e cortar uma fila. Não é porque eu estava trabalhando que eu poderia chegar lá e cortar a fila de todo mundo. Isso Uhum, não pode, não tem como. Eu também não aceitaria isso de forma alguma, né? Então eu entrei na fila, como todo mundo. Só que a minha perda da visão nesse sentido, nesse momento, nesse um ano, foi tão rápida que não deu tempo, né? Aí eu fiquei uhum, totalmente sem, né? E foi aí que sim. eu falei, bom, agora não tem como, eu tenho que parar, né? Porque eu não consigo fazer uma reabilitação. Toda a questão da tecnologia, de me reencontrar para fazer aquilo que eu já fazia, eu não tinha como, né? Eu precisava Uhum. de uma instituição para me ajudar nesse sentido. E tinha que entrar numa fila. Foi aí que, conversando com a minha médica, ela achou melhor eu pedir a aposentadoria. E aí foi o que eu fiz e Sim. deu tudo certo, né? Mas eu fiquei totalmente perdido. Você fica vendido, né? Ah, Ainda mais que o meu foi um período transitório, né? Porque foi vindo devagar e devagar, tal. Já tinha essa ideia de que ia piorar. Eu não sei uhum. como seria se fosse assim, da noite para o dia, aconteceu um acidente, eu enxergo num dia, no outro eu não Ah, enxergo mais. Aí eu acho que o tranco talvez fosse um pouco maior, eu não sei dizer, tá? sim. Mas no meu caso foi aos poucos, né?
Não Mas foi sendo, não você teve apoio da esposa, da família, tipo tudo, assim, né? sim, sim. Eu Era acho tudo para que não. o que mais acaba com o ser humano é quando ele tá numa situação dessa e a família meio que, tipo assim, pô, mano, o problema é seu, se vira. Isso aí, inclusive, é um negócio bem comum, que o cara tá lá nas plenas capacidades da vida dele, com um relacionamento, com família, e começa a perder a visão, ou até qualquer outro tipo de deficiência, e a namorada vai embora, e a família meio que deixa de lado. Os É muito amigos complicado. Os não, amigos não também, aparecem são mais. nesses momentos aí que tu vê quem que é amigo, quem que não é. É muito complicado. Isso existe muito, isso acontece muito, é muito comum, né? Eu, Sim. graças a Deus, eu sempre tive muito apoio, né, das pessoas que estavam à minha volta, né? Uhum. Família, então, inclusive, todos ficaram muito preocupados, né? Porque como é que vai ser agora, né? Mas a minha esposa sempre me apoiou muito. A Simone é uma pessoa fantástica Sim. e não teria sido nada se ela não tivesse do meu lado me apoiando. Realmente eu tive a sorte, né? Mas eu acredito muito na vida nesse sentido. Eu acho que às vezes a vida te tira alguma coisa, mas se a gente prestar bem atenção, ela vai te alicerçar com outras coisas. Sim, Só que a gente tem que ir atrás. A gente não pode ficar sentado esperando que aconteça, né? A com gente tem que certeza. aproveitar e perceber o que tem à nossa volta. A gente, eu perdi isso aqui, tá, mas tem essa outra coisa aqui. Então vamos atrás disso, vamos se Sim. mexer. Então isso a É gente que não pode perder. tem aquela questão também do que são eu costumo separar o cego em duas categorias, que é o cego pra frente e o cego vitimista. Porque, por exemplo, assim, Exato. tu pode escolher, tem dois caminhos. Ou tu fica sentado chorando, ou tu levanta e segue em frente. Hoje em dia, por exemplo, tu tá aí, tá bem sucedido com as tuas coisas. O Caleb também. Eu lavo, passo e cozinho. E sou programadora. E aí? Mora só, E se nós né? tivéssemos decidido ir pelo outro caminho, o que, que seria de nós? Exato. São Vai escolhas que ficar a gente pode chorando, fazer. vai ficar sentado chorando. Não, Exato. não leva. Eu acho que assim, só tem um caminho, é para frente. Né? Com Não dá para a certeza. Para gente. trás jamais. Não, não, é para frente, não tem Quem outro anda pra jeito. trás é caranguejo, né? Dizem, né? Derramou, Exatamente. vamos embora. Por aí, Sim, sim. caminho. E Acho que como esse é o foi para caminho. você, Guilherme? Você sentar na frente de um computador novamente? Porque antes é o que você mais fazia. Aí você ficou deficiente visual e houve esse afastamento e depois como é que foi para você? Então, aí foi a virada, né? Em 2010, foi quando eu perdi a visão no finalzinho do ano, foi quando piorou, que eu pedi minha aposentadoria, né? Sim, Em 2011, eu falei, bom, eu não quero ficar nessa cidade. Porque na cidade de São Paulo, cara, quem mora aqui sabe como é que é, né? É gente te atropelando, é te empurrando, o pessoal não tá nem é aí. louco, É é muito, louco. é louco, o negócio é louco. Eu falei, quer saber de uma coisa? Quero paz um pouco, eu vou embora para o interior. Aí Uhum, nós construímos uma casa no interior, em Itapetininga, que depois de Sorocaba um pouquinho, né? Aqui no uhum. interior de São Paulo. E para eu dar uma baixada na poeira, né? Para entender um pouquinho o que aconteceu, como que seria a vida, né? Para frente ali e tal. E foram 4 anos. Eu fiquei lá de 2011 até 2015, finalzinho de 2015. Né? Sim. E foi o tempo suficiente. Foi aí que surgiu um negocinho chamado smartphone, né? Uau. E, e aí eu aí foi o tal do talkback, né? Falei, poxa, mas como é que é isso, né? Esse cara fala com a gente, como é que é esse negócio? Sim. Aí comprei o primeiro, um Moto G2, eu acho, lá, e aí comecei a brincar daqui. Naquele começo era bem chato, era bem ruim. Para quem teve o Moto G no comecinho ali, era bem ruim. Era uma Mas voz enfim, eu falando na velocidade né, zero. uma coisa assim, né? Dá um Mas desespero enfim, até. Tá louco, muito lento. mas eu comecei com o Moto G, cara. Comecei Uhum. com o smartphone, aí eu vi que havia uma possibilidade, aí eu fiquei esses 4 anos lá em Itapetininga e chegou um dado momento que eu falei, bom, eu preciso retomar a vida, né? Coisa que eu já tinha começado, né? Eu cheguei até a montar um curso de violão lá em Itapetininga, violão Que da básico, hora. né? Para ensinar uma galera, né? Que o pessoal fica sabendo, né? Que eu tocava umas 2, 3 músicas ali, se toca, tal. Aí perguntava se eu ensinava. Eu falei, olha, eu não sei muita coisa, mas vamos ver se tiver.
E aí eu fui. Tinha um grupo lá e tinha alguns violões. Eu acabei eu mesmo arrumando os violões, montei uma Legal. turma e dei aula para essa galera durante um ano, né? E aí começou a Sim. surgir essa questão, né? De falar, poxa, dá para ajudar essa galera? Dá, mas eu não tenho como estar em vários lugares ao mesmo tempo. O que eu posso Exato. fazer? Ah, eu posso montar um curso aí, sei lá, virtual, né? E até Nessa criei época um não tinha o canal no WhatsApp ainda, né? Ou já? Já tinha sim. YouTube. O WhatsApp é Já, antigo. já tinha o WhatsApp, já, eu acho, sim. Acho que já tinha, sim, né? E foi aí que Sim. eu fui me enveredar por essa questão da música, né? Uhum. E aí fiquei esses 4 anos lá, resolvi fazer um processo, passar por um processo de reabilitação, porque Bacana. não dava para eu ficar dependendo só da minha esposa, né? Para ir para aqui, para ali e tal. Uhum. E aí lá era meio complicado. Aí nós decidimos voltar para São Paulo. Tá? Voltamos para cá e foi aí que eu fui procurar a Dorina Novio, Laramara, tal, Uhum. e passei por um processo de reabilitação para poder sair, né, andar na rua, tal. E Legal. até comecei a fazer uma coisa de informática, né? Entender um Oh, pouquinho. bacana. Foi aí que eu voltei a mexer com o computador. Mas foi por um motivo, né, glorioso, que foi o Reaper, né? Da hora, da E hora. a gente vai entrar nessa, né? Então, Isso aí, com e foi aí certeza. praticamente a mexer com o computador por conta do Reaper, tá? Legal. Porque nessa volta, o que eu fiz, né? Eu comecei a me interessar por música, né? Voltei a tocar um pouquinho e tal. Uhum. E na realidade começou tudo na Fundação Dorina, tá? Uhum. Eles ficaram sabendo que eu tocava um pouquinho de violão, né? Que eles fazem um monte de pergunta para a gente passa por um processo, né? Sim, Que se chama acolhimento. eu recentemente, não te interrompendo, eu fiz a. Eu terminei a minha reabilitação pela fundação também. E não Ah, é que tipo legal. assim, você não chega lá e, pra galera que não sabe, né? Você não chega lá e É, já vai entrando e sentando na janela. Não, você passa por umas 30 pessoas, assim, pra. sim, sim. O processo de acolhimento deles eu estou falando de acolhimento aqui, mas vocês vão saber logo, logo. Eu estou para lançar um trabalho junto com uma galera, todos os deficientes visuais, produtores musicais, músicos e cantores. Da Estou dando hora. uma palhinha. Vai sair logo, logo vai sair um trabalho e vocês vão ver que bacana que vai ficar. E vai voltando para a Durina, a primeira etapa lá do processo se chama acolhimento, que é onde a Sim. gente vai entender o que a gente vai fazer lá, né? Porque todo mundo acha, vou lá fazer um processo de reabilitação, não é assim que funciona. Eu Uhum. demorei 6 meses para conseguir fazer a primeira parte da reabilitação, que foi andar na rua. Foram 6 meses que eu esperei só no acolhimento e conversando, terapia e tudo mais ali. E foi um processo que valeu a pena e foi muito legal. Aí, Uhum. nesse sentido, eles ficaram sabendo, né, dessa questão da música na minha vida como um hobby, né? E foi aí que eu entrei numa roubada, né? Porque eu digo que foi uma Ah, roubada porque contaram uma história que eu contei, né? Então, assim, eu ah. já tinha mais de 20, acho que quase 30 anos que eu não subia num palco para tocar, né? E a Eita. Fundação Dorina, você passou por lá, você Uhum. sabe como é que é. O foco deles é profissionalizante, é fazer com que as pessoas consigam fazer as coisas sozinhas, né? Ter Sim. uma autonomia na vida, de um modo geral, inclusive para trabalho. Então, eles não se atentam muito para essa parte cultural, né? A parte de você fazer alguma outra coisa fora trabalho, né? Bem Isso. focado no trabalho, né? E aí o que aconteceu? Eles participam de alguns eventos, né? E eles foram convidados a participar de um evento, e era um evento cultural. Eles não tinham ninguém para levar. E aí me convidaram, né? Ô, Guilherme, você toca violão, você não quer ir lá representar a fundação? Então, isso foi em Eita. 2017, né? Eu falei, mas como é que é isso? Não, você vai lá, você pega o seu violão lá, você toca uma música lá e tal. Eu falei, normal, né? Vou falar uma roda de 10 pessoas ali, uma sala, né? Umas 5 pessoas, os 5 véis só. Eu falei assim, beleza, né? Tranquilo, tô em casa. Eu falei, não, eu consigo sim. Mas que música que vocês querem que eu toque, né? Não, escolhe você. Aí eu peguei e Aí você mandei 3 músicas, pegou né, logo para eles, né? Dijas. Eu mandei 3 músicas, mandei uma Isso Aqui O Que É, do Ari Barroso, e mandei uma música minha, uma música autoral, né? Mas eu falei, Uhum. eu vou escolher uma dessas outras duas, né? Aí mandei a música e eles viraram para mim e falaram assim, olha, a gente quer essa daqui, porque essa aqui está mais de acordo com o contexto do evento. E era uma música minha, cara. Uhum. Aí eu falei, sério?
essa? Não, essa aqui tá bacana, a gente gostou, passando para a diretoria aqui, eles gostaram, né? Falei, bom, então tá bom, né? Já comecei a ficar contente. E não teve ensaio, né? Foi no dia da apresentação, o dia que eu ia ensaiar. E também eu ia tocar sozinho, né? Bom, Menos tranquilo. mal. Falei, tô sossegado. Mas onde vai ser? Vai ser lá no Teatro Aliança Francesa. Eu falei, tá, A teatro? perna Eu já falei, tremeu. eu não conhecia o teatro. É um teatrinho, né, cara? Teatrinho Aham. com coisa de cadeira e tal. É Uhum. coisinha pequena, né? Ah, tá. Quando eu fui lá, cara, no dia da apresentação, bicho, tinha... Não sei se vocês já ouviram falar do Doutores da Alegria, essa galera que faz apresentação em hospital. É, São tipo circenses, né? Só para o Almeida entender exato. mais ou menos. Tinham três projetos lá de música clássica, com Uau. teatro. Cara, assim, cada um deles tinha 50 pessoas no palco, né? Só E o luxo. teatro era para 400 pessoas, Uau. Tá né? lotado. Estava lotado, cara. E era Caramba. pago. Eu não sabia disso também. O pessoal pagou Eita, para jogaram aos lobos. Coisa linda. aí Caramba. quando eu entrei naquele teatro, que eu vi lotado aquilo, eu falei, não, não deve ser aqui, deve ser outro lugar. Não, Entrei no lugar errado? aí quer dizer, antes, Ah. né? O evento ia começar, acho que 8 horas da noite. Nós chegamos lá às 2, 3 horas da tarde para fazer passagem de som, né? Aí eu Hum. entrei no palco, aí que eles começaram, agora fulano, agora não sei o que, vem, sobe e tal. E todo mundo lá, uma bagunça, né? Eu subi lá no palco sozinho, sentei numa cadeira lá. Aí o técnico de som, né, veio para mim e falou, olha, me conectou meu violão lá numa caixa amplificada, né, pequena, né? Uhum. Eu comecei a tocar aquilo, eu não ouvi o que eu estava tocando, Uhum. eu não ouvi o que eu estava cantando, e aquela bagunça, todo mundo no ensaio, aquele O lugar, parecia um fuzuê teatro, né? danado, né? Eu falei, caramba, o que é isso, né? Aí eu passei o som uma vez, ele falou, você quer passar o som de novo? Eu falei, não, não precisa passar o som de Sem novo, porque ninguém chances. vai ouvir. Aí ele falou assim, não, não se preocupa. Eu falei, fica tranquilo, vai dar para a gente ouvir o seu violão e a sua voz. Eu falei, bom, eu ouvi aquilo, tudo bem, né? Aí, beleza. Esperamos o horário da apresentação, aí entrou Meninas de Sinhá, um pessoal de Minas, né, de Belo Horizonte. Uhum. Elas participaram é um grupo de senhoras, né, cerca de 70 anos, 70 e tantos Caramba, anos, né, legal. lá de Minas. Eles são muito conhecidos. Eles participaram, inclusive, em vários eventos de Brasília, posse de presidente, estava lá na Dilma, esses grandes Caramba. eventos. É como o povo, né? Eu falei teatro, grupo Atos, né? De teatro. Falei, cara, Nossa. eu falei, Só fui me tinha meter. não era nem a nata, era só a cereja do Que eu bolo. tô fazendo aqui? Cara, a gente estava na coxia, minha esposa virou. Quando tocou aquela sirene do teatro, que foi, pé, eu falei, puta merda, é agora. Minha esposa virou e Agora. falou assim, cara, ele falou, você tá branco, cadê sua cor? Eu não sei pra onde foi. Eu falei, Você sério? virou Michael Jackson, cara. Falou, meu, você tá branco. Eu falei, você não tem cor mais. Eu falei, quando o cara falou, Guilherme, é a sua vez, puta merda. Bom, aí não tinha Não, jeito, a cara, já mão tava. treme, não, não sei como é que é essa sensação. A mão treme, a perna treme, dá vontade de ir no Não, banheiro. você não sabe nem se você tem perna mais. Eu entrei, sentei lá, cara, e comecei. E quando eu comecei a tocar foi a minha surpresa, né? Realmente o som do teatro era muito bem equalizado. O cara realmente falou que eu não ia ter problema. Eu ouvi a minha voz direitinho, eu ouvi o violão direitinho, né? Mas Sim. assim, para mim eu entrei e saí. Eu não me vi tocar, não me ouvi tocar, eu não sei de nada. Eu entrei de novo na coxinha, minha esposa falou assim: acabou. Eu falei, pô, graças a Deus. Nunca mais eu fiz isso na vida. Porque é um Cara, negócio estranho, né? Todo mundo entrava, o teatro lotado, um monte de gente se apresentando, os a grupos, galera né? E eu toquei sozinho, aplaudia, né? Sim. sem ninguém, eu toquei sozinho, né? Uhum. Voz e violão, sentado ali no banquinho. Falei, eu não quero mais isso para mim, não, eu não quero mais mexer com música, chega, eu não quero isso não. Que Mas enfim, Não foi isso. sirvo bom. pra isso. Que... E A aí, primeira vez. esse processo startou alguma outra coisa dentro de mim. E quer dizer, Uhum. voltou a música. Então, comecei a me interessar por gravação, né? Falei, eu quero gravar então algumas coisas, eu tocando, músicas minhas. Se Falei, agora ouvir, já né? que já
Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou torturar todos os meus amigos. Eu vou começar a gravar um monte de coisa e mandar para os meus amigos. Falei, vou torturar todo mundo. Sim. E aí começou esse interesse pela música, comecei a gravar, criei um canal no YouTube, né, que se chama Projeto Sonar, onde eu ensino um pouquinho de violão, né? E Legal. começou a acontecer tudo junto, né? Aí veio essa questão de eu procurar um software para gravar. Foi aí que eu Sim. voltei a mexer com informática outra vez, né? Mexer com informática não, né? Foi só para utilizar o Reaper que eu voltei a trabalhar com computador, Sim. né? Da hora. E foi nesse sentido, né? E aí as coisas começaram a se avolumar, começaram a crescer. Eu comecei a aprender essa parte do Reaper um pouquinho para gravar as minhas coisas, né? Sim. Coisinhas bobas, assim, que eu toco, tal, uma mesinha de som simples. E aí Surgiu foi, da cara, necessidade, né? Então. surgiu exatamente da necessidade, exatamente, é isso mesmo, né? Cara, você tava falando E aí de teatro, lembrei da primeira vez que eu fui tocar em teatro. Eu era solteiro ainda, morava no Espírito Santo, e eu parei dos meus 17, na verdade, dos meus 16 aos meus 19 anos, eu parei de estudar. Eu tava com alguns problemas psicológicos, assim, depressão. O Almeida sabe muito bem. Ele ah, eu, tava eu também, eu também sei o que é isso aí. Não, mas eu digo assim porque nessa época a gente já conversava, ele acompanhou esse processo. Eu aturo essa E, praga desde 2014. Não, exato. beleza. É pouco tempo de amizade, né? Cara, assim, eu não estava conseguindo conciliar a minha vida, porque eu tinha uma vida basicamente, tipo assim, escola, na época era um molecão solteiro, eu morava com os pais, igreja. E, na verdade, entre escola e igreja não sobrava tempo para mim. Eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para fazer as minhas coisas. E aí, Sim. junta a depressão, junta a revolta de adolescente, junta hormônio Que, descontrolado. que Aí, os hormônios é a coisa mais linda que tem, né? Pega pra quando junta tudo, melhor cara, coisa que tem. a minha cabeça era um mini infernozinho, assim, eu não sabia o que eu fazia. E aí eu conversei com os meus pais foram super hiper compreensivos, parei de estudar. Foi um tempo que, assim, o fato de ter parado de estudar não foi bom, mas por outra parte foi, porque nesse tempo eu voltei, eu fiz o que eu queria, que era estudar música. Encontrei um maestro maravilhoso que me aceitou, não pela deficiência ou por qualquer outra coisa, mas pelo talento que ele via em mim, pelas minhas capacidades, e investiu o tempo dele em mim. E aí eu fui estudar violão clássico, fui estudar harmonia e improvisação, canto coral, e posteriormente entrei numa escola para fazer um supletivo, né? Porque eu queria Sim. terminar os estudos. Até então eu não sabia que eu iria me casar e a minha vida iria mudar totalmente, né, para fazer alguma coisa posteriormente. E aí, pô, eu entrei numa escola que o diretor, ele era cantor e ele amava essa onda de música, ele me jogou numa roubada também. Falou, a gente tem um coral aqui, queria que você dirigisse. Falei, tá, beleza. Eu sempre tive muita facilidade em questão de divisão vocal, né, fazer harmonias vocais e aí, aquele ano, essa escola que eu entrei era sempre, tipo assim, a escola mais derrubada do estado todo, basicamente, né? Tinham Tá. mudado a escola de lugar, colocado a escola num lugar todo acabado. Véi, assim, a escola não tinha referência nenhuma. E nesse ano a escola ia levar pela primeira vez para a rede, né, estadual, esportes, teatro e música. E na música eu estava responsável pela direção da galera. E quando a Que gente, legal. assim, quando eles falavam que a gente ia cantar, eu falava, vai ser no auditóriozinho. Eu tive essa mesma impressão que você. Cara, quando a gente Aham. chegou, a gente foi pro camarim, Guilherme. Tinha um fucking camarim gigantesco, assim. Cara, o camarim fica. Você subia uma escadaria de mármore, entrava, o camarim tinha banheiro, tinha mesinha, frigobar. Os assentos do Não, camarim era tudo de couro, cara. E aquela molecada lá, o pessoal, nossa, nossa. E aí não, chegou a hora de subir no palco, né? Cara, quando eu pisei no palco, aquele tablado de madeira, pá, pá. Mano, chegamos, sentamos, sentei na frente da cortina. A gente ia apresentar um espetáculo em homenagem a Renato Russo. que legal. A gente ia apresentar Tempo Perdido
A gente ia apresentar aquela ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria. E, cara, eu fiz um arranjo vocal para essa música que, tipo assim, beleza, abriu lá, eu todo nervoso, mas como eu já tinha uma certa experiência de tocar em público, né, sempre tocando em eventos da igreja, eu tocava em eventos da igreja evangélica, né, e sempre subindo em palco, eu não tive problema nenhum. Falei, pô, eu tô em cima de um palco, tem gente me vendo e bora lá. E, cara, tocamos. Mas o que me deixou mais impressionado foi que quando a gente terminou, a gente deu o último acorde e o teatro veio abaixo, cara. A galera levantou, gritando, batendo a mão, batendo o pé e, pô, É, pra mim, foi um dos momentos mais memoráveis, assim, da minha vida, né? Essa questão mas do teatro. é muito bom, né? É muito legal. E o que eu achei mais legal também nessa questão dessa apresentação Uhum, que o o que valeu a pena no final foi que quando eu terminei de tocar, que eu voltei lá para Coxia, que ia finalizar o espetáculo com todo mundo no palco, né? Todos que se uhum, apresentaram, né? Eu fui sim, praticamente os últimos a me apresentar, por isso que eu aham, tive que ficar por ali, voltar de novo lá para o palco, né? sim. E o legal foi que o pessoal das orquestras, eles vieram tudo me cumprimentar, cara, Que da porque hora. assim, isso foi muito legal, né? Isso eu achei muito bacana, porque Sim, os caras comem música, né? E não era o meu caso. Eu tocava violão sim, de vez em quando, em casa ali, sentado e tal. E os caras não, eles vivem disso, né? Os caras exato. tocam por cultura, é a vivência deles, não era a minha. E os caras vieram me cumprimentar, poxa, muito legal, você tocou, ficou bonito, e não sei o que e tal. Isso realmente foi um ganho, É né? gratificante, né? É gratificante. Muito bom. Quando as Isso é pessoas. muito Na legal. verdade, o aplauso em si não é o interessante. O que está por trás do aplauso que é legal. Porque se as pessoas estão aplaudindo, sinal que elas gostaram. E se elas gostaram, foi sinal que elas gostaram de algo que você fez, que saiu de você, né? Exato, é isso mesmo. E o legal E a da música, arte em si é isso. e a Posso música fazer eu a próxima pergunta? Não, Claro. desculpa te interromper. Se tu for fazer alguma consideração final, fica à vontade. Mas como é o seguinte, tu, antes da perda da tua visão, tu trabalhava com a informática direto, como tu bem comentou. E aí tu perdeu a sim, visão, te afastou, e sim. depois tu comentou agora há pouco que voltou, justamente, especificamente por causa do Reaper, por causa da música. Mas como é que foi pra ti? Mesmo tendo esse foco já meio Exato. que decidido pra mexer com o Reaper, como foi pra ti a experiência de ligar um computador de novo? Porque quando tu enxerga, é muito mais prático. Tu vai ali, tu mexe o ponteiro do mouse, vai vendo o ponteiro onde é que tá e clica ali onde tu quer. Quando tu não enxerga, a experiência é outra. Como é que foi pra ti ter passado por esses dois mundos, digamos assim? Exato. A primeira experiência que eu tive foi de querer jogar o computador na parede, né, cara? Porque você levanta a tampa do notebook, ele não fala nada, simplesmente não fala nada. Você fica esperando. Eu sempre tive contato com NVDA, né? Eu Uhum. nunca trabalhei com sempre com NVDA. É, uhum. Sim. Nós também E aqui. aquela história, acho que o que traumatiza mais a gente, deixa a gente mais cansado, a tecnologia é legal, é um negócio muito bacana, Uhum. dá muito acesso para gente, mas ainda eu sinto que deixa um pouquinho a desejar em algumas coisas, porque é muito programa, é muita coisa para o computador processar, e às Uhum. vezes, cara, fica lento. Por exemplo, às vezes você vai Sim. usar o notebook, você levanta o notebook e ele liga sozinho. Às vezes não liga. E você fica esperando. Não, e nada. E o negócio, você fala, porra, né? Aí você vai lá, liga. Beleza, acesso NVDA, vem, você começa a trabalhar, beleza. Outra hora ele para de falar. Então, É. nesse caso, comecei, isso foi lá em 2014, mais ou menos, foi o primeiro computador que eu comprei. Quem usava o computador era minha esposa, né? Eu acabei trocando, comprando um notebook, justamente pensando já nessa questão de voltar a Sim. fazer alguma coisa, né? E não era muito acessível, não era quase nada acessível. Hoje eu acho que é bastante acessível, Estava nos né? primórdios do NVDA, né? Deixa eu fazer. O E, NVDA é muito mais antigo que isso, mas eu vou fazer uma nota aqui, só um parênteses antes dele continuar falando, que é o seguinte: tu que tá ouvindo esse podcast aí do outro lado e tá. Tem talvez um amigo cego que tá querendo entrar no mundo da informática, ou tu mesmo que pode estar tendo o mesmo problema que ele perdendo a sua visão,
Não te desencoraja, porque agora, hoje em dia, é muito mais prático. Hoje o NVDA liga antes do sistema. Só pra dar uma ideia pra quem tá nos ouvindo do outro lado e nunca teve contato com isso. Hoje, quando eu ligo o computador aqui, dá uns 10 segundos e o NVDA já sai falando, porque ele entra na parte do sistema onde eu tenho que colocar o PIN pra ele ligar. Exato. Então, a acessibilidade de uns anos pra cá, principalmente, eu diria assim, de 2017 pra cá, ela teve um boom muito grande, tanto no lado notebook das coisas, tanto Operacional, né? quanto do lado do smartphone. Hoje em dia, o smartphone ele é praticamente um par de olhos para a pessoa que não enxerga, tu tendo os aplicativos certos. Sim. Concordo contigo plenamente. Hoje em dia, está muito fácil. Tanto é que, quando eu estava na Fundação Dorina, o pessoal falou: você não vai aprender o Braille? Eu falei: olha, Pra o quê? Braille acho que ele foi muito bom, mas eu falei: acho que olha, hoje um smartphone, um computador, ele supre tudo. Você Super. consegue estudar, Pior que sim. consegue ler um texto, porra, até ler uma partitura, se você quiser, você consegue, porque tem alguns programas que já fazem isso, Sim. né? Sim. O Eu próprio toco música, Reaper. né? O Reaper também. Sim. Entende? Então, eu acho que hoje, a não ser que a pessoa não tenha condições financeiras de comprar um smartphone ou um computador, aí é diferente. Mas a Sim. pessoa tendo condições de comprar, a pessoa perdeu a visão, hoje ela consegue fazer qualquer coisa, Com né? Dá para certeza. fazer tudo. O Então, eu limite acho que tem tá que em você mesmo, né? o limite está em não colocar limites, né? Se a gente Exato. começa a colocar limites para a gente mesmo, pronto, aí você não sai do lugar. Então tem que ir Sim. atrás. Eu acho que e tem gente que ajuda, tem que procurar ajuda. Eu acho que é por aí. Hoje tem muita condição. Hoje está muito fácil da gente que não enxerga poder fazer alguma coisa, ou com E o o próprio smartphone, ou Reaper também. Qual versão do Reaper você pegou primeiro, Guilherme? 5.99. Cara, eu acho que eu peguei o Reaper uma versãozinha antes ou se não, no caso, acho que eu não tinha atualizado ainda. Eu peguei o Reaper 5.78, se eu não me engano. Ah, tá. E, Não, e, eu co- peguei essa. e como foi para você? A primeira vez que eu vi o Reaper, eu fiquei assim. Fiquei meio. Eu estranhei um pouco, porque eu mexia com SoundForge antes. Tá. E uma das primeiras coisas que eu achei estranha no Reaper é que no SoundForge você não trabalha com multipista, você trabalha com multicanais. Né? Isso. Ou você trabalha ali em 5.1, né, que você tem dois canais centrais, né, que é o left e right, aí você tem os auxiliares ali, ou você trabalha com dois canais, ou você coloca o instrumento na direita, ou você coloca na esquerda, ou coloca nos dois, né? Você não tem alternativa, o paneamento ali é diferente, funciona diferente. A forma de colocar o efeito, não sei se você chegou a mexer com o SoundForge, mas a forma de você colocar efeito, você coloca nos dois canais ao mesmo tempo. E, tipo assim, é uma edição de áudio destrutiva. Você está modificando o áudio em si, você não está modificando como no Reaper, que ele cria, entre aspas, um áudio virtual ali para você. Isso. Então, a primeira coisa que eu estranhei foi, caramba, como é que eu boto efeito? Porque no SoundForge eu colocava efeito, eu não precisava renderizar aquilo ali para sair o efeito. É só eu salvar ali que tava pronto, né? Um processo mais automático, né? Exato. Um processo mais destrutivo, diria eu, né? Sim. O Reaper foi o primeiro editor de áudio que eu trabalhei. Eu não conhecia Legal. outros. Eu tinha dois, me apresentaram dois, né? Hum, O SoundForge e o Reaper, né? Assim, para eu chegar no Reaper, até contando um pouquinho, não tinha conhecimento do Reaper. Eu estava num grupo de tecnologia e eu fiz uma pergunta, falei: alguém conhece algum editor de áudio aí para computador e tal, não sei o quê? Não tive uma resposta. Ninguém ó, falou nada. Falei: puxa, que estranho, né? Aí eu continuei lá com o meu gravadorzinho da Sony, né? Aí um belo dia uma pessoa me procurou do grupo, né? Falou: Guilherme, você é um cara lá do Paraná, acho que é Vitor o nome dele. uhum, Falou: olha, Guilherme, você está procurando editor de áudio, tem um programa chamado Reaper, você já ouviu falar? Então eu falei: não, não conheço, nunca ouvi falar e tal. uhum. Falou: olha, tem um grupo de WhatsApp que o pessoal trabalha com Reaper, um pessoal do rádio, né? De rádio web e tal, eles trabalham muito com Reaper, não sei o quê. Posso tentar te indicar lá, se pessoal, né? Se você quiser, falar: eu quero, para conhecer, né? Da hora. E foi aí que começou a minha saga com o Reaper, né? Uhum. Eu entrei nesse grupo,
tinha muita gente trabalhando com rádio e tal. Só que assim, cara, a gente sabe que em toda profissão tem isso, né? O Uhum. pessoal esconde o ouro. Ninguém Porra, chega para você, cara, faz assim, faz assim, faz assado, você vai instalar, é assim, é assado. Falei, pô, beleza, entrei lá, perguntou, olha, é o Reaper, eu queria entender um pouquinho mais. Não, é o seguinte, ó, eu vou te passar o Reaper. O cara me passava o Reaper. Ele não uhum. falava que precisava de um AWS e de um Ozara. Aí eu Ah, ficava uma semana batendo cabeça com o Reaper. Pô, mas não fala, o NVDA não fala, esse negócio não funciona, não sei o a quê. primeira E vez que eu ninguém. instalei o Reaper foi assim também. É. Aí o cara falou, você instalou o SWS? Eu falei, ah, mas tem não, vou te passar. Aí está, mais uma semana brigando com o SWS. E assim, pô, mas você instalou o Ozara? Caramba. O que é o Ozara? Não, o Ozara é que torna o Reaper acessível e tal. Falei, porra, né, meu? Aí foi Dá lá e vontade de instalei o bater, Ozara. não dá? Ah, cara, É tá muito muito. bizarro que as pessoas têm uns grupos de ajuda de tecnologia assim, mas o que elas menos fazem ali é ajudar, né? Porque assim, se tu quer passar o aplicativo pra pessoa tá indicando, passa completa a informação, pelo amor de Deus. E assim aconteceu comigo, né? Aí depois que eu consegui fazer o Reaper falar no meu notebook, usando os recursos do notebook, eu já falei, puta, ganhei a vida, né? Aí depois Uhum. você começa, olha, se tiver uma placa de áudio, uma interface de áudio, tal, um microfone, não sei o quê. Aí foi mais uma saga. Eu comprei uma interface da Behringer, uma mesinha da Behringer, né? Uma 302, né? Uhum. USB 2. Instalei e falei, bom, beleza. Aí configurei ali e o negócio não falava, não funcionava, e não gravava. Falei, mas como é que é? Não, mas você fez isso, você fez aquilo. Aí chegou uma hora que eu desisti. Falei, eu não Uhum. vou mexer mais com essa porcaria. Ah, eu fiquei puto, cara. Falei, eu não vou mexer mais com isso, não. Sim. Aí minha esposa, cara, bem, não é assim, vamos tentar, não sei o que, vai lá. Até que um dos participantes do grupo falou, Guilherme, eu tenho uma mesa igual a sua, cara, vamos tentar. E não é possível, a minha funciona, como é que a sua não funciona? Aí, beleza, a gente foi batendo cabeça ali, aí funcionou, né? Aí eu Da consegui hora. fazer a mesa funcionar, comecei a gravar e tal, não sei o quê. E aí começou o interesse, aí comecei a melhorar, né? Comprar outras coisas, comprei outra placa, né? Da Berry, e por aí vai, né? Microfone, aí Legal. você começa a criar um monte de coisa, né? Por aí Aí vai. você aí, E aí aí você desperta um monstro, né? Você quer comprar coisas melhores. você quer melhorar a sua gravação, porque sempre sai um chiadinho e tal, não sei Ah, o quê. Foi aí quando eu comecei a aprender alguma coisa do Reaper, foi aí que entrou nessa questão de eu começar a receber ligação. Pô, você conseguiu fazer aquilo? Ah, eu consegui. Como é que você fez? Ah, eu fiz assim, fiz assado, tá? Pô, que legal. hum, Aí dali a pouco outra pessoa me procurava. Ô, Guilherme, fulano me passou seu contato, falou que você tinha um negócio assim, como é que você faz isso? E eu comecei, chegou uma hora, cara, que eu não conseguia mais gravar as minhas coisas, telefone tocando toda hora, eu não conseguia fazer, o pessoal pedindo informação do Reaper, né? E uhum. eu comecei a dar suporte do Reaper por smartphone. Eu criei um grupo de WhatsApp chamado Reaper Acessível. Uau. Tinha 5, 6, 10 pessoas. E aí começou a crescer. Começou a crescer. Aí eu continuei não conseguindo gravar mais as coisas, porque eu tinha que dar atenção para o grupo. E Sim. ficava coisa no grupo, pondo arquivo, esclarecendo dúvida e tal, não sei o quê. Uhum. Até que chegou uma hora que um amigo meu, o Wagner Martins, ele é da parte de tecnologia também, ele falou, Sim. cara, por que você não cria um grupo no WhatsApp? No WhatsApp não, me desculpa, no YouTube. Cria um canal no YouTube. Falei, Uhum. canal no YouTube? Eu falei, pô, mas quem que sou eu para criar um canal no YouTube, né, meu? Falei, pô, mas como é que é isso? Aí ele me explicou, né? E eu falei, tá. Aí eu criei o canal e comecei, fiquei 2 semanas, cara, gravando vídeo, gravando áudio, transformando em vídeo e subindo pro canal, né? E foi subindo, e Sim. aí virou, né? Aí Eu lembro surgiu, desses vídeos aí. Eu né? descobri você, se eu não me engano, eu não me lembro quem que indicou, quem me passou o seu número, não estou me lembrando agora. Acho que foi o Leandro, não foi? Acho que Leandro Marucci, né? Leandro Marussi. Foi É, o do ele Rio. que me indicou para você. Mas eu lembro de ter conhecido o Hiper Acessível bem antes, caçando, do mesmo jeito, caçando coisas no YouTube. Tipo assim, ah, não sei o que, Hiper Acessibilidade, acessibilidade no Hiper. Aí eu encontrei o seu canal, onde eu vi lá na época tinha 25 vídeos já. Foi no começo. Foram os primeiros 25 que eu subi. Eu Os subi numa primeiros tacada 25. só. Acho que Caçamba! foi em 1, 2 semanas. Por que, cara, eu tive que fazer isso, né? Por que eu subi 25 vídeos de uma vez só? Porque não adiantava eu subir um.
né? Como é que, o que é o Reaper? O Reaper é um software assim, assim, assado. Tá, como é que instala? Você tem que instalar os programas. E quer dizer, eu fiquei assim, se eu der uma parte da informação, quem for utilizar não vai conseguir fazer nada. Porque Então eu o cara tive não que vai chegar. querer esperar uma semana para saber como é que instala. Tinha que ter tipo Não um vai. getting started, né? Pra um mais completo. Pra depois tu Exato. poder abordar outras coisas. O que eu pensei? Falei, bom, eu vou fazer uma série de vídeos de forma com que a pessoa consiga, pelo menos, a gravar alguma coisa, para que ela não tivesse a desmotivação que eu tive no começo. Pô, eu, para Sim. conseguir gravar alguma coisa no Reaper, foi uns 3 meses, 4 meses, Caramba. por causa dessa informação. E aí, o pessoal começou a me procurar, eu falei, poxa, né? Eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Então, tudo que eu tiver de informação, eu vou passar. E foi aí que surgiu a ideia de eu criar o Reaper Acessível, criar o canal. Falei, não, eu vou passar a informação, não quero nem saber. Para que eu vou guardar isso comigo? Eu vou morrer, isso aqui vai ficar aqui, eu vou passar. O que eu Sim. puder passar de vou passar. Né? Foi aí que surgiu a ideia do canal. Daí eu subi esses 25 vídeos que dava suporte para quê? A pessoa entendeu o que era o Reaper, mais ou menos por cima, ela conseguisse fazer a instalação do Reaper e conseguisse fazer a configuração tanto para os recursos do próprio notebook ou para recursos de uma interface externa, né? E conseguir Uhum. gravar alguma coisa. Pronto, eu tendo tudo isso, a pessoa já conseguia fazer alguma coisa, ou ver algum resultado, ou eu consegui gravar, coisa que eu não consegui em 3 meses, 4 meses, né? Né? Então a ideia foi essa. Eu falei, eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Por isso foi que Sim. eu comecei a entrar nessa de fazer tutorial e ajudar as pessoas, né? Sim. E nessa daí aposto que você encontrou muita bucha. Eu acompanho o canal, tanto o canal do Reaper Acessível, e Sim. também quanto o grupo do WhatsApp. E hoje em dia eu mal falo lá por conta do meu tempo, mas eu fico observando as buchas que de vez em quando aparecem, né, cara? Você lidar com o ser humano é difícil, mas com o ser humano cego é mais difícil ainda. É que o problema não é nem o ser humano ser cego, né? O problema é o cara ser um ser humano, ser cego e esquecer que o problema dele tá no olho, não na cabeça. E daí ele não pensa. Exato, exato. Isso tem muito, tem muito. Mas, enfim, essas buchas acontecem. Acontece em qualquer E lugar. tem muita gente que me ama, tem muita gente que me odeia, porque quando eu tento ser bacana, mas quando eu Uhum. tenho que ser duro, cara, eu sou áspero, eu sou É que as rígido pessoas às mesmo. vezes não conseguem lidar com uma coisinha chamada regras, né? Tem Sim, dificuldade com seguir diretrizes, vamos dizer assim. sim, E, sim. querendo ou não, é um canal de hip, é um grupo de Reaper acessível, você não vai falar de Audacity, você não vai falar de Good Wave, você vai falar de Reaper, pô. Sim, exatamente. Porque senão perde muito foco, né, cara? Não dá pra Imagina, você gente tá aprender. no Palmeiras Futebol Clube, aí os caras lá, tudo lá no Palmeiras Futebol Clube, falando do São Paulo, do Corinthians. Vai dar porrada. Não vai dar certo, né? Não vai Com dar, não vai certeza. funcionar. Eu procuro seguir, né, as regras, manter as regras, é lógico, de vez em quando tá ali uma escapadinha e tal, a gente releva, né? Sim, Às vezes já foi muito pior, né? Hoje em dia o pessoal acho que se conscientizou um pouco em relação às regras do grupo, né? sim. E está se conhecendo mais, né? E hoje em dia eu acho que está bem bacana. Apesar de estar com cento e tantos participantes, 120, eu acho, Caramba. tá bem tranquilo. O pessoal se conscientizou bem. Dá E umas você hoje está escorregadas. com equipe de apoio bem interessante também, né? Tem o Thomas argentino, não sei se eu posso estar falando o nome dele aqui, mas fazendo jus, né? Do Thomas, portal. Lígia. Ou É, vocês têm o apoio também do portal WebTech, né? enfim, é uma parceria muito legal que surgiu aí do portal. E pô, o Thomas dá um suporte muito bacana, né, para todo mundo. E pô, você tem muita coisa lá no canal dele, né, no site deles. Sim, E a gente aproveita. Inclusive, eu nem deixo mais o Reaper disponível, né, os instaladores. Eu já falo, vai direto lá no portal WebTech, baixa lá, que são as exato. versões mais atualizadas, né? Tanto o Reaper Sim. SWS, tá tudo lá. E tem muito plugin gratuito, muito bacana. Tem tutoriais lá também. É um Sim, e canal o muito legal. próprio Alan também, né? O Alan, cara, virou um cavalo assim no Reaper. O cara entende pra caramba. Ele come Reaper, na verdade, né? Sim, é um Ah, cara que estuda demais, né? sim, E ele vai veio atrás. para aportar conhecimento à causa, assim, né?
Isso foi muito interessante, porque chegou o momento que o canal. Hoje o canal tá com quantos vídeos já? Tá no vídeo de número o quê? Está com 158 vídeos hoje. Então ele Caramba! pega desde o basicão, para quem não sabe nada. Se o cara, você fala assim, olha, eu não sei nada de Reaper, vai lá no canal que você vai conseguir encontrar tudo que você precisa para começar a fazer uma gravação. E já tem coisa bem avançada, tá? Tem alguns tutoriais lá que estão bem avançados. Sim. E tem do básico, intermediário e avançado. O nosso foco é o intermediário e básico. Avançado não é nem tanto, porque se a pessoa tem interesse de partir para essa área de produção musical enquanto profissional, eu acho que Uhum. ele tem que procurar outros cursos. Ele começa ali no hiperacessível, vai aprender umas coisas, Com tal, mas certeza. vai chegar, tem que alçar outros voos e procurar um profissional capacitado para ensinar o Porque que ele aí precisa. já não vai entrar no âmbito software, né? Você vai começar a entender de áudio, você vai ver que se você pegar um Nuendo, um Ableton, um Pro Tools e um Reaper, é a mesma coisa, o que muda é a forma que você opera ele e a forma que as ferramentas estão dispostas. Mas se você quer mexer com produção musical, você não vai aprender só sobre Reaper, você vai aprender sobre áudio, sobre a mecânica da coisa, né? É igual um camarada, Exatamente. pô, eu quero ser mecânico de carro. O que que você sabe fazer? Ah, eu sei trocar pneu. Pô, você não vai ser mecânico de carro. É por aí. O que as pessoas às vezes não entendem, né? Porque às vezes as pessoas entram no grupo e perguntam assim: poxa, como é que eu utilizo o equalizador? Contact. Contact, muito comum. Ó, meu amigo, você É, vai ter que primeiro aprender a usar o Reaper. Depois você vai ter que falar de contact, né? Então um caminho é longo, mas o cara não, ele quer entrar já fazendo contact. O cara já é, quer gravar um vídeo, um equalizador aqui. Como é que usa o equalizador? Cara, você já andou lá atrás nos outros vídeos? Não, eu quero usar o equalizador. Eu quero usar um delay. Eu quero usar um reverb. Pô, mas você Isso, já não... foi isso é o lá. problema universal de qualquer área, né? Na programação, o que eu mais vejo é pessoas querendo aprender a programar. E aí a primeira pergunta que eu escuto é, tá, mas e como é que eu faço interfaces gráficas? Como é que eu crio janelas para os meus aplicativos? Tá, mas peraí, querido. Exato. Vai querer já chegar no avião e sentar na janelinha, né? Entendeu? O cara já quer chegar ali. Então, às vezes as pessoas não entendem isso. Acham que a gente está com uma vontade, não quer ensinar. Tanto é, por exemplo, sobre equalizador, a gente criou, tem acho que uns 6 ou 7 vídeos falando dos tipos de Tudo. equalização. Sim, Tem tudo ali que você precisa. Tá, mas como é que eu uso? Pô, se você não sabe, você leu, ouviu os vídeos e não sabe como é que usa, você vai ter que aprender produção musical, meu querido. E sim, não é aqui que você vai aprender produção musical, aqui você vai aprender a utilizar o Reaper. Agora, exato. para que serve cada coisa? Aí é YouTube, vai estudar no YouTube, Na pegar verdade, vídeo. como que eu vejo hoje, por exemplo, é óbvio, todos nós, não sei se você, pelo menos eu tive, no começo geralmente a gente tem essa visão. Pô, você acha que você aprender a mexer com o Reaper vai solucionar os seus problemas, assim, quanto a profissional. Mas quando você vai chegando a um certo momento, você vai vendo que o Reaper ele é apenas a ponte que liga você e o produto final. Né? Porque Exatamente. eu hoje vejo o Reaper como uma mesa de som virtual que eu tenho aqui na minha frente. Sim, E numa sim. mesa de som, você tem, óbvio, a diferença de uma mesa de som para o Reaper é que o Reaper é uma mesa de som totalmente clean. Você que vai definir quantos canais ela tem, você que vai definir que tipo de equalização ela vai ter, né? Você que vai definir tudo isso, mas querendo ou não, é uma metafórica mesa de som assim. E se você Sim. nunca teve contato com equipamento desse tipo, se você nunca pegou um microfone na mão, se você nunca, sei lá, pegou um pedal de guitarra, ou se você nunca ouviu uma música e falou, pô, o guitarrista aqui tá usando, sei lá, ouviu um YouTube e sabia que o The Ed tava usando delay ali, você não vai entender como que você vai chegar num Reaper da vida e vai colocar um delay, Não ou vai, colocar não um eco, vai. ou colocar um reverb. Então as pessoas, elas às vezes querem chegar achando que o Reaper vai resolver todos os problemas e não vai. O Reaper é a ferramenta. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta bastante no grupo. Sim, Achar que o Reaper é a varinha de condão ali, que você vai bater, ele já vai sair fazendo tudo, né? exato. E tem que suar muito a camisa. Com Bastante, eu certeza. diria. E já tem quanto tempo de grupo já, Guilherme?
O grupo ele foi criado em 16 de março de 2020. Uhum. Já estamos aí para 2 anos, 2 né? Alguma coisa. anos. Caramba, 2 anos e meio. legal. 2 anos, o canal no YouTube já tá com quase 400 já ou já bateu os 400? Tá com, acho que 450 e alguma coisa. Legal, cara, legal. Boa. Então, o que tem é de visualização, né? O que a gente não consegue entender muito essa conta, né? É que 460 inscritos para quase 35 mil visualizações, né? Então, é uma conta que não fecha muito, né? Sim, Mas mas o que eu entendo nisso é o seguinte: a pessoa foi lá, assistiu o vídeo, ouviu e pô, ficou faltando uma coisinha. Aí volta lá e ouve o vídeo de novo. Ah, pô, ficou exato. faltando mais uma coisinha, volta lá. Isso é que é legal. Isso que eu acho legal nesse canal é isso: a pessoa poder ir lá e assistir o vídeo quantas vezes ela quiser, né? Exato. Não Se a importa. pessoa quiser até baixar o vídeo também, ela pode, né? Tem ferramentas. Não, não aconselhamos que baixem o vídeo, porque isso vai Eu vou deixar de ficar quieto gerar aqui. view. O Não, Kevin não faz esse posso tipo de falar. coisa, tá? Eu Né, sinto. Almeida? Não, não posso. Não posso falar. Porque o Kevin, ele gosta de digerir o conteúdo, né? Ele não tem paciência de botar o vídeo para rodar, fazer. Não, ele quer digerir o conteúdo, aí ele baixa. Mas eu não falei nem Eu quero nesse engolir o sentido. conteúdo. Mas o legal é você ir reassistindo o conteúdo, porque isso vai gerar horas de visualização. E o YouTube conta isso também, Claro, né? isso contribui pro crescimento do canal. Com Uhum. certeza. Sim. Né? Mas aproveitando aqui, eu queria agradecer muito, né? Esse pessoal que está com a gente lá no canal, que está fazendo vídeo para o canal. Se não fossem essas pessoas, o canal não teria chegado onde chegou, né? Com Eu acho certeza. que está bem no começo ainda, mas eu queria aproveitar essa oportunidade aqui e agradecer muito essa galera que participa lá do canal, colocando tutorial, trazendo conhecimento, né, para as Sim. E pessoas. conhecimento com. O pessoal que participou da vinheta lá do Hiperacessível, que ficou Sim. show de bola, muito bacana, a galera que participou, né? E é isso, aproveitar e agradecer essa galera aí. Valeu, gente. Obrigado aí. Massa demais. Mais alguma pergunta, Almeida? Não, creio que foi tudo bem, muito bem explicado e comentado. Bacana. Guilherme, vamos fazer um bate-papo, um bate-volta? Eu pergunto para você, sei lá, uma palavra e você me fala o que que aquela palavra significa para você. Aí é dureza, hein? Mas vamos Ah, lá. Agora é hora da fogueirinha. Vamos Agora lá, é hora da hora da fogueirinha. Uma paixão para o Guilherme, o que que seria? Pode ser qualquer coisa. paixão. Uma Paixão para paixão. mim é a vida. Paixão para mim é a vida. É estar vivo. Isso para mim Legal, é tá vivo. Para você, o que que seria hoje um hobby? Se você falar música, eu vou te bater. Tô brincando. Então são dois, vai. Ah, Eu gosto muito gosto bastante de pescar. Quando dá oportunidade, a gente vai. legal, legal. Pescar. O que que para você é prazeroso fazer assim? Cara, o que eu mais gosto de fazer é ensinar o que eu sei, cara. É poder repassar o meu conhecimento e poder ajudar as Compartilhar. pessoas a compartilhar isso. Isso, para mim, é uma Sim, coisa que me move. Isso me move. bacana. Amizade. E, cara, amizade é tudo na vida, né, cara? Amizade é um negócio que, Depende do para mim, de tudo. amigo, né? Não, mas a gente tem que aprender, né? É, A gente tem que ter os amigos, né? Entender os amigos, né? né? Aceitar os amigos. Né, É Almeida? isso aí. Tem que aceitar, Ei, fazer o Deus quê? livre, não vou nem falar nada. Almeida, você quer perguntar alguma coisa? Antes de eu fazer a Família, pergunta do checkmate? família. A família, cara, é o nosso alicerce, né? É onde a gente Uhum. vai resgatar aquilo que a gente precisa. É onde a gente vai colocar a cabeça lá no travesseiro, tá junto ali, tá no bate-papo. Isso para mim é a família, tá junto, é união. Família para mim é isso, é união. Legal. Boa. Sucesso. Cara, sucesso eu não vejo, é uma palavra que eu não
é o reconhecimento, né, daquilo que você faz. Não é, Bacana. é assim, é você reconhecer que seja uma, que seja 1 milhão de pessoas, né? O sucesso é alguém te ver e falar assim, poxa, que legal isso, né? Isso para mim é o Bacana. sucesso. Independente do que você faz. Independente de qualquer coisa. Sucesso é isso, é você conseguir chegar onde você queria, né? E a Legal. pessoa reconhecer. Deus para você. Geralmente essa é a última pergunta que eu faço para Essa todo é a saideira. convidado. Essa é a saideira. Deus. Para mim, cara, Deus é a fonte que dá para gente, né? Que deu para gente e dá sempre, né? A oportunidade da gente poder se desenvolver enquanto ser humano, enquanto espírito, né? Da gente poder Sim. aprender a ser uma coisa, aprender a se doar. Então, ele dá essa oportunidade para a gente poder aprender, né, a doar, a se doar para as pessoas, para aquilo que for necessário. Eu acho que Deus, para mim, é isso. Que dá a oportunidade para a gente poder crescer. Legal. Guilherme, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente aqui até agora, que acompanhou a gente aqui. Não acho que já deu mais de 1 hora de podcast, mas deixasse uma mensagem, porque tem muita gente que, tipo assim, parou, sabe? Às vezes não tem nem deficiência visual, mas parou. Não, encontrou se limitou a alguma coisa na vida e resolveu. Síndrome do bicho preguiça. Exato. Ou síndrome do impostor, né? Ou síndrome de qualquer outra coisa. Gostaria que você deixasse uma mensagem. Cara, o que eu posso deixar é isso. Acho que a vida, né, é difícil para todo mundo. Não é porque eu perdi a visão, vocês não enxergam, eu não enxergo, ou uma Sim, pessoa que não tem uma perna. Isso não é o que vai impedir a gente de ir para frente. A gente tem que ter a vontade. Acho que a única coisa que a gente não pode perder na vida é a vontade. O resto a gente pode perder qualquer coisa. Você pode sim. perder a visão, você pode perder um braço, perder uma perna, mas você não pode perder a vontade de viver. Então, e hoje as coisas estão mais fáceis, né? Antigamente era muito mais difícil. Hoje está muito mais fácil, porque hoje você tem tudo muito à mão. Então, nunca abra mão disso, da vontade de aprender, a vontade de crescer, de ir para frente. É possível, né? Isso é possível. Eu achei que não, um dia eu achei que não fosse, mas Sim, hoje, graças a Deus, eu percebi que eu estava completamente enganado. E tem muita coisa pela frente. com Então, é certeza. isso. Gente, vamos para cima e não perca a vontade nunca, não perca a vontade nunca. Né? Sempre atrás das coisas e, se possível, poder sempre ajudar, poder doar o seu tempo para alguém. Você tem que fazer, tá ruim, tá mal de cabeça, vai ajudar, vai numa entidade aí, sei lá, numa entidade beneficente, vai ajudar, vai doar o seu Sim, tempo. Isso com certeza. vai ajudar muito. E Show nunca de perder. bola. Massa demais, Guilherme. Desde já gostaria de te agradecer a sua esposa também, que deu um help pra gente aí no começo. Eu acho que é a sua esposa, né? Sim, foi minha esposa, a Simone, Simone. muito obrigado. Almeida. E, Guilherme, como que as pessoas fazem para quem tiver interesse por deficiente visual, obviamente, não sei, como que as pessoas fazem para entrar no Hiper Acessível, chegar até o canal? Tem mais redes sociais além do YouTube, outros canais outros meios de comunicação? Faz o seu merchan Como é que aí. as pessoas encontram o Guilherme? Então, para me encontrar hoje, tem o canal lá do Hiper Acessível, né? Tem o e-mail lá do canal, que é hiper25, deixa eu ver agora que eu não me lembro, hein? Eu não lembro o e-mail do canal, cara, porque eu ligo tão pouco para essas questões que eu realmente eu Não, mas não esperava. raríssimas pessoas mandam e-mail hoje. Como que as pessoas fazem para encontrar no YouTube? O YouTube eu acho que é o melhor, né? Isso, no próprio canal, tem lá nas descrições do canal, tem um e-mail que pode me procurar para entrar no grupo, né? Aí vai Legal. passar por uma seleção, claro, Não não cria. esperem ser respondidos pelo e-mail, pelo visto, né? O e-mail eu respondo, isso aí eu Bacana, não beleza, beleza. encontrou por e-mail. O Alan foi um, né? Que Uhum. me procurou lá pelo e-mail do canal e a gente conversou e ele acabou entrando no grupo. Tá? Então, o Legal, e-mail do canal é melhor, né? legal. E o Hiper Acessível tem outros meios de comunicação? Instagram, Twitter, Facebook, Não, só tem o canal do YouTube mesmo, o né? canal do YouTube Até e o canal pelo WhatsApp, né?
Isso, o canal do WhatsApp, exatamente. A gente só tem Bacana. essas duas. E até a intenção não era, a gente ia ajudar as pessoas, né? Eu nunca Sim, me você nunca preocupar com imaginou essa que ia questão. crescer tanto, né? Não, sinceramente não, cara. Eu não achei que fosse ter tanta adesão, que tantas pessoas quisessem esse tipo de informação, né? Daqui para Sim, frente, talvez a gente comece a pesquisar mais alguma coisa, a criar outros canais. Fica difícil até de administrar, né, Caleb? Porque sim, sim. o tempo é curto, né? Então você tem vídeo para fazer, sabe, tem que administrar as É você respostas. gerir outra vida, basicamente, né? Quando você tem, por exemplo, o projeto Notas Pretas, a gente é um projeto de canto inclusivo, né? A gente leva canto, aula de canto básico para as pessoas com deficiência visual de forma inclusiva. E, Legal. cara, a partir do momento que a gente começou a criar, por exemplo, Facebook, Instagram, a gente teve que passar a bola para outras pessoas ajudarem a gente a fazer isso, porque é muita coisa. Porque você tem que, por exemplo, a gente gere mais de 70 alunos, a gente gere o canal, aqui o canal do podcast, que é um agregado disso. Tem o E, Facebook, tem o Instagram para postar vídeo, tem os alunos que a gente tem que mandar os exercícios, corrigir. E é uma loucura, cara. É louco. Mas é gratificante, no final das contas, né? né? Tem que viver para isso, né? Com E a certeza. gente, eu pelo menos agora já tô tiozinho, né, cara? Então não dá mais para Ah, para. tanto. Você é um Benjamin Button. Você é um Benjamin Button. Como eu Mas, falei, Guilherme, eu depois agradeço queria eu muitíssimo. chegar na sua idade tendo essa voz aí, que parece que não Oh, se envelheceu você não nada. você, a carcaça, né, como diria meu pai, pode até que envelhecer um pouquinho, mas a voz tá jovem, tá jovem. Bom, obrigado, viu? Valeu. E, E na eu verdade, agradeço o muito. que envelhece é a carcaça, né? O espírito sempre tem que permanecer O jovem. problema é tu deixar o espírito envelhecer, exatamente. Exato, exato. Esse é eterno. Esse aí não envelhece nunca, graças Com a Deus, né? certeza, jamais. Guilherme, um Muito abração para você, muito obrigado. A gente vai deixar obrigado. depois fixado no primeiro comentário desse vídeo o link para o canal do Hiper Acessível, quem quiser ir lá conhecer. Eu recomendo. Tem uma pequena, uma minúscula contribuição que eu fiz lá. Eu acabei deixando, postergando para fazer a segunda parte da contribuição, mas até hoje não encontrei tempo para fazer. Mas tem tutoriais lá de excelentíssima qualidade, explicando bastante coisa sobre o Reaper, como utilizar, as ferramentas, alguns plus também, né? Algumas curiosidades de aplicativos de plugins que você pode usar. E agradeço também ao meu querido amigo Almeida, né? Que Tamo junto, meu irmão. agora está intimado, convocado por livre e espontânea pressão a ser um co-apresentador, já que a Priscila passou o bastão para ele. Almeida, eu acho que você vai ter A que honra é toda minha. estar vestido, maquiagem para aparecer nos vídeos, para Não suprir vou responder em a respeito beleza feminina. aos espectadores aí. Não, mas brincadeiras à parte, pessoas, muito obrigado a todos e até o próximo obrigado. Notas Pretas Podcast com mais uma Valeu. pessoa muito mais interessante que eu e o Almeida. Valeu, galera. Até a próxima.